Meu nome é Stephanie, e nesta Semana Santa quero contar algo que eu mesma vi e que encheu de horror todo o meu povoado. Vivo em um lugar chamado Trindade, no estado de Minas, e aqui celebramos a Semana Santa com muita devoção. Na época em que isso aconteceu, tínhamos um padre cheio de ânimo e amor por Deus, que organizava a representação da Paixão de Cristo. Ele se esforçava para encher nosso coração de bondade, para que nos tornássemos bons fiéis aos olhos do nosso Senhor. Aconteceu então que os dias importantes estavam se aproximando. Os jovens estavam muito animados com os ensaios, e as 2 costureiras que tínhamos na região não davam conta dos pedidos. Enfim, todos andavam de um lado para o outro com os preparativos da celebração. Eu tinha naquela época 19 anos. Não era jovem o suficiente para continuar participando da representação, mas também não era tão velha a ponto de não poder ir ver como as coisas estavam andando. Então, de vez em quando, eu aparecia por lá, curiosa como mosca em cima do bolo. De repente percebi que outro vizinho, chamado Guilherme, também frequentava o local. Não falei com ele nem me aproximei, mas o observei muitas vezes sentado na última fileira da capela, assistindo aos jovens enquanto ensaiavam com o padre. De vez em quando ele suspirava, como se sentisse a presença do Espírito Santo ou algo assim, depois juntava as mãos e começava a rezar em silêncio. Parecia ser uma daquelas pessoas muito apaixonadas pela religião e não fazia mal a ninguém. Além disso, ele trabalhava no mercado, então era considerado uma pessoa honesta e respeitável. Numa tarde, enquanto os atores ensaiavam a cena mais forte da representação, Guilherme começou a gritar. Seus gritos foram tão altos que ecoaram por toda a igreja e chamaram a atenção das pessoas que estavam do lado de fora. Ao mesmo tempo em que gritava de forma assustadora, ele apontava para o Cristo do altar. O padre afastou as pessoas e se aproximou dele com uma voz misericordiosa, pedindo que explicasse o que estava acontecendo. Ele, com o rosto coberto de lágrimas, tremendo e balbuciando coisas à toa, olhou para a figura de Cristo como se estivesse diante do próprio Jesus. O homem demorou uns 20 ou 25 minutos para sair do estado de choque em que se encontrava, e então se agarrou aos braços do padre enquanto dizia: Vi que o Cristo do altar abriu os olhos, ficou me olhando por alguns instantes e depois os fechou de novo. Todos que ainda estavam por perto, esperando uma explicação, olharam para o Cristo. É uma figura de 1,5 metros, com os braços estendidos e pregados em madeiras escurecidas pelo tempo. Seus pés repousavam sobre um pedaço de tronco e sua cabeça caía com leveza sobre o peito. A coroa de espinhos emoldurava um rosto plácido na tranquilidade da morte, então ele tinha os olhos fechados. De forma alguma, a representação poderia abrir as pálpebras, pois estas eram completamente esculpidas, sem nenhum globo ocular por baixo. Ainda assim, o homem não parava de gritar, chorar e rezar. Na verdade, ele continuou até que seus nervos não aguentaram mais e desmaiou. Só então a capela ficou em silêncio e o padre pediu a outros fiéis que o ajudassem a levá-lo para casa. Guilherme foi recebido por sua mãe, uma senhora já bastante idosa. No entanto, assim que acordou, o pobre fiel retomou os gritos e afirmou que tinha visto um sinal do Senhor. Uma revelação que o obrigava a difundir a palavra, pois o retorno do nosso Criador estava próximo. A partir daí, durante mais de uma semana, Guilherme andou pelas ruas pregando até ganhar a antipatia das pessoas, porque ficou muito insistente. Ele dizia: Vocês têm que acreditar em mim, têm que acreditar. Eu vi com meus próprios olhos o Cristo da igreja abrir os olhos. Foi um milagre de Deus que me permitiu ver para contar a vocês e lhes dar a chance de se arrependerem de seus pecados antes que ele volte. Não sei se alguém chegou a perceber, mas de manhã e à noite ele continuava com aquilo. Faltavam cerca de 2 semanas para os dias principais, e nesse tempo,
Não houve um só dia em que ele não estivesse na praça ou no pátio da igreja. Aos poucos começamos a vê-lo mais magro, abatido e com olheiras profundas, mas por mais que tentássemos, ele não aceitava nem um pedaço de pão. A única coisa que fazia era começar a nos dar sermões, sempre repetindo que tinha visto o Cristo abrir os olhos. No domingo antes da Semana Santa, enquanto Guilherme andava perto do mercadão, de repente desabou. As pessoas mais próximas tentaram ajudá-lo, mas ele começou a ter convulsões e logo ficou estendido no chão. A ambulância chegou apenas para confirmar sua morte e levar seu corpo ao legista. Lá foi constatado que o infeliz estava sob um estresse incalculável. Além disso, seu estômago estava completamente vazio, então seu fanatismo religioso o levou a parar de se alimentar. Ninguém soube se ele realmente viu o que dizia ter visto, mas de uma coisa o povo tem certeza. Jamais se esqueceremos do bom homem que perdeu a razão de um dia para o outro, e cuja loucura, embora voltada para Deus, acabou lhe tirando a vida. Meu nome é André e cresci em uma comunidade com a vida barulhenta, ruas íngremes, com casas construídas de forma improvisada e uma infinidade de problemas. Me acostumei com isso e com o jeito como as pessoas se viravam no dia a dia. Esse lugar me forjou com unhas e coração. Aprendi a não me meter em problemas, a respeitar os mais velhos e a apoiar a família. O que venho contar não é apenas um boato. Aconteceu diante dos meus olhos e marcou minha existência para sempre. Trata-se da minha irmã mais nova, chamada Esperança, e do que aconteceu com ela. Até hoje não consigo apagar da minha memória esses momentos, nem o rosto transtornado da minha irmã ao ser dominada por uma força sinistra. Escrevo estas linhas com a esperança de que pelo menos alguém possa ouvir minha história e fique alertado sobre o que pode vir a acontecer. Crescemos em um lar modesto, com meus pais, Dona Luzia e seu Gilberto, trabalhando com bicos diversos. Minha mãe vendia empanadas caseiras na saída da escola e meu pai montava bancas de verduras no mercado do bairro. Desde pequeno eu os ajudava e gostava muito por ser ainda uma criança. Quando Esperança chegou 5 anos mais nova que eu, seus olhos grandes encheram a casa de risos, embora também de preocupações, pois sua saúde era frágil. Ela teve uma pneumonia quando bebê que deixou seus brônquios sensíveis. Apesar da precariedade, meus pais nos transmitiram valores de respeito e fé católica. Eles nos ensinavam a rezar todas as noites e a acreditar na proteção divina diante da violência da comunidade. Era comum ver procissões e vizinhos pedindo favores à Virgem ou a qualquer santo que aliviasse suas dores. Mas paralelamente circulavam lendas e superstições pelo local. Dizia-se que na parte alta morava uma bruxa que fazia limpezas espirituais e que no barranco havia um demônio que levava embora os bêbados desavisados. Muitos dos meus amigos riam dessas histórias, mas a gente aprende a não zombar do que o povo acredita. Desde pequena, a Esperança era especial. Ela ficava observando cantos da casa com curiosidade, como se visse coisas que os outros não viam. Aos 8 anos, ela me disse uma vez: "Vi um senhor na cozinha, André." Ele estava sorrindo para mim. Corri rapidamente até a cozinha, mas não havia ninguém. Minha mãe a mandou rezar, sugerindo que talvez fosse um anjo ou uma alma penada. Mas o jeito como Esperança descreveu aquilo, com tanta clareza, me deixou inquieto. Eu não imaginava que aquilo seria um presságio. Os problemas financeiros não pararam. Meu pai ficou doente da coluna e não conseguia mais montar a banca de verduras. Minha mãe, ao se ver sozinha sustentando a casa, começou a vender comida por encomenda. Eu, para ajudar, larguei os estudos e fui buscar bicos nas ruas.
Eu trabalhava como vigia informal num mecânico, um serviço mal pago. Esperança, com 13 anos, continuava na escola sendo uma boa aluna. Ela era uma menina quieta e doce. Tudo ia como dava para ser, até que numa noite de forte chuva, Esperança chegou em casa pálida e tremendo. Ela disse que no caminho, ao descer uma passarela, um homem a assediou. Ele tocou meu ombro e disse algo estranho, como uma reza ao contrário, explicou com a voz entrecortada. Ela contou que o homem se dissolveu quando passou um carro e a luz o iluminou. Esperança jurava que ele não era uma pessoa comum, mas algo demoníaco. Fiquei preocupado, mas achei que talvez fosse um criminoso ou alguém drogado. No entanto, o comportamento da minha irmã mudou desde aquela noite. Nas semanas seguintes, ela se mostrava ausente, como se sua alma vagasse em outro lugar. Ela tinha pesadelos e acordava gritando que o homem da passarela estava a perseguindo. Durante o dia, ela tinha dificuldade de concentração e suas notas na escola caíram muito. Meus pais acharam que era estresse e até a levaram a um centro de saúde mental do bairro. A psicóloga diagnosticou ansiedade severa, mas não tínhamos dinheiro para mais consultas. O verdadeiro terror começou quando Esperança passou a falar durante a noite com uma voz que não era dela, uma voz grave e masculina. No início, achei que estivesse sonhando, mas certa madrugada ouvi barulhos na sala. A encontrei de pé com os olhos abertos e completamente brancos, murmurando em outra língua. Gritei seu nome e ela me olhou com ódio, soltando um rosnado impossível para uma menina de 13 anos. Depois disso, ela desmaiou igualzinho acontece em filmes. A família ficou em choque. Minha mãe a abraçou chorando e pedindo a Deus que a protegesse. Poucos dias depois, na escola, ela desmaiou no meio da aula, tendo convulsões. Quando a levaram à enfermaria, acordou agredindo uma professora, arranhando-a e dizendo palavrões. Nunca a tínhamos ouvido falar com tanta raiva e crueldade. A direção da escola nos chamou exigindo que a levássemos a um psiquiatra, mas como não tínhamos recursos, saímos de lá desolados. Cada vez que voltava para casa, Esperança estava diferente. Às vezes era a menina doce de sempre, mas de repente entrava em crises, sussurrando coisas como: "Ele virá e virá por vocês, ou ele nos matará." Ela dizia que via sombras nos cantos da casa, se cobria com as mãos e gritava para que a soltassem. No bairro começaram a dizer que haviam feito algum mal contra ela, ou que o diabo estava por perto. Diante da gravidade, meus pais procuraram a paróquia local. O padre Manuel, um sacerdote jovem, foi quem nos atendeu. Ele disse que a igreja era cautelosa com casos de possessão e que antes era necessário um laudo médico, mas prometeu ir rezar por Esperança em casa. Aceitamos mesmo sabendo que não se tratava de um exorcismo oficial. Naquela tarde, o padre Manuel chegou e orou na sala. Esperança, a princípio, parecia tranquila, mas ao ver o padre com um crucifixo, ficou furiosa. Ela começou a se mover de forma errática e lançou um rugido que arrepiou todo mundo. O padre tentou impor o crucifixo, mas ela se jogou em cima dele e mordeu sua mão. Foi tanta violência que várias pessoas tiveram que segurá-la. Depois ela começou a gritar um monte de palavrões sem parar. O padre recuou e dava para ver que ele não tinha preparo para realizar um exorcismo. Ele saiu com a mão ensanguentada e prometeu procurar ajuda com a diocese. Minha mãe acabou desabando, chorando num canto da casa. Enquanto esperávamos uma resposta da igreja, a coluna sugeria outras opções, um curandeiro ou um bruxo. A superstição é forte em nosso meio, e muitos diziam que um feiticeiro local poderia combater o mal. Quisemos levá-la a um hospital, mas optamos pelo caminho espiritual, apesar de 1000 dúvidas. Acabaram nos recomendando o Senhor Carmelo, um bruxo clandestino que vivia na parte alta. Fomos até lá com uma Esperança meio inconsciente. Ele a examinou com um pêndulo
e ao ver que ele se agitava com espumaradas, concluiu: essa menina está possuída por um demônio que a usa como porta de entrada para este mundo. Precisamos de um ritual forte. Ele disse que seu preço era alto, que exigia materiais caros e que não garantia o sucesso. Ainda assim, meus pais se endividaram para pagá-lo. O bruxo preparou uma sessão com velas pretas, ervas e um altar. Ele amarrou minha irmã dos pés às mãos e recitou encantamentos. A menina se contorcia olhando para ele com ódio, e ao ver seu crucifixo invertido, me assustei. Não parecia uma limpeza católica, mas algo misturado com bruxaria. Esperança gritava com uma voz profunda: não, não o expulsem! Carmelo parecia estar em transe, e no meio do ritual entrou um vento gelado que apagou as velas e derrubou objetos. Minha irmã se soltou de um braço e arranhou o rosto do senhor, fazendo o homem gritar e abortar a sessão. Essa é uma entidade muito poderosa e precisa de um exorcismo católico, gritou, e então nos expulsou da cabana. Fomos embora com a maior desesperança. Além disso, não tínhamos mais um centavo nos bolsos. Enquanto isso, circulavam rumores no bairro de que um culto demoníaco estava crescendo durante as madrugadas e que a possessão de Esperança era um sinal de que a seita queria um receptáculo para um demônio. A princípio, achei que era fofoca ou boato. Sabe como é? Gente dizendo que havia um culto satânico na vizinhança. No entanto, chegou a notícia de que vários jovens desaparecidos haviam sido encontrados inconscientes com símbolos gravados na pele. Todos moravam perto da Rua da Ponte, onde Esperança disse ter visto aquele homem. Comecei a ligar os pontos. Talvez a força obscura que tomou minha irmã viesse de um grupo de feiticeiros que realizavam rituais para um demônio. Talvez aquele homem a tenha marcado, transferindo alguma coisa para ela. Fiquei angustiado, sem saber a quem recorrer. O padre Manuel disse que a diocese demoraria para responder com um exorcista oficial, e minha irmã piorava, mergulhada em crises de agressividade. Num ataque de coragem, fui uma noite até a área da ponte, onde supostamente esses tipos se reuniam. Levei uma faca para me defender. Era tudo o que eu tinha. Lá havia rastros de cera preta, desenhos no chão, pentagramas e palavras em latim. Claramente faziam rituais, mas ainda não tinha encontrado ninguém. De repente senti uma presença e ouvi passos. Saí correndo antes que me descobrissem. Com a situação crítica, o padre Manuel me avisou que havia entrado em contato com um sacerdote mais experiente, o padre Geraldo, especialista em exorcismos. Ele, em nome de Deus, havia concordado em nos ajudar em particular. Acertamos a cerimônia para acontecer discretamente em nossa casa. No dia combinado, Esperança estava amarrada na cama, pois já havia agredido mamãe e papai várias vezes. O corpo dela estava cheio de marcas das próprias unhas e os cantos da boca em carne viva. Seus olhos, sem brilho, partiam meu coração. O padre Geraldo chegou com um missal, água benta e crucifixos. Ele nos mandou selar portas e janelas para que nada interrompesse. Ele começou o exorcismo com orações em latim, e ao pronunciar o nome de Cristo, Esperança se revoltou com força. "Não vai nos expulsar daqui!" gritava o tempo todo. O padre continuou borrifando água benta, e minha irmã reagia como se estivesse sendo queimada. Mamãe orava chorando e papai se agarrava ao terço. A entidade que possuía Esperança debochava da nossa fé o tempo todo. "Suas orações não valem nada, meu selo é mais profundo." O padre Gerardo insistia, segurando a cabeça dela e forçando-a a olhar para o crucifixo. Ela cuspiu, se soltou de uma das mãos e agarrou o braço do sacerdote. "Deus santo!" gritou ele, caindo ao chão. Tentamos conter ela apavorados, mas ela mordeu o pescoço do padre com muita força. Assistimos horrorizados enquanto o sacerdote caía com a garganta sangrando. Papai tentou estancar o ferimento,
mas no fim tivemos que chamar um serviço médico para socorrer o padre. As noites passavam em claro, e mamãe rezava enlouquecida ao lado de papai, que já estava quase catatônico, toda vez que entrávamos para cuidar de Esperança. Às vezes a voz dela se normalizava por um instante, e quando isso acontecia era horrível. André, salve-me, ela dizia para logo em seguida voltar a uma voz gutural. Ofereça-os, ofereça-os. Me gelava o sangue ouvi-la porque o demônio queria que eu sacrificasse meus pais ou algo parecido. O amanhecer do dia seguinte chegou com um silêncio macabro. Minha irmã parecia fraca, como se seu corpo estivesse despedaçado. Decidi que a levaria à força até a bruxa, já que ela sequer quis terminar o ritual com Carmelo. Não importava com quem fosse, precisava ser uma última tentativa. Saí para pedir ajuda ao vizinho, mas ninguém queria se envolver depois dos rumores sobre a mordida que ela deu no padre. Sem saída, tomei a decisão de levar Esperança ao local onde supostamente se reunia o culto satânico. Se eles tinham a chave para libertá-la, eu queria suplicar para que a soltassem. Amarrei minha irmã em um carro velho do meu pai. Dirigi por parte do bairro com aquele corpo em correntes, me expondo aos olhos da polícia, mas não tinha opção. Conduzi até a ponte onde tudo começou. Lá encontrei várias pessoas suspeitas fazendo vigílias com velas pretas. Suplicava que a libertassem do demônio, mas eles apenas riam na minha cara. Eles diziam que ela era a escolhida do Senhor. Era um ritual satânico improvisado, mas havia algo extremamente sombrio na energia que se sentia no ambiente. Desesperado, me lancei ao chão e implorei que tivessem piedade. Um deles me ofereceu um trato sem escrúpulos, entregar minha irmã e jurar servir ao culto em troca de libertar sua alma, ou no mínimo permitir sua morte. Não entendi bem o que ele quis dizer. Apenas soube que aquele demônio não iria ceder sem receber algo em troca. Notei que Esperança me olhava com aqueles olhos de salve-me. Meu coração não aguentou e se partiu. Quando um dos encapuzados sacou um punhal, percebi que ele iria matá-la. Gritei e corri para impedir, mas me seguraram. Eles estavam marcando seu pescoço com símbolos quando de repente os faróis de um carro surgiu na estrada. Esses desgraçados fugiram na penumbra, deixando minha irmã agonizando em meus braços. Toda a minha luta tinha sido em vão. Minha irmã não tinha cortes profundos, mas deu seu último suspiro em meus braços. O que me conforta é que ela parecia estar sorrindo, como se no fim tivesse se libertado. Não sei quanto tempo passou. Só sei que o carro que se aproximou logo sumiu no arco da estrada, sem coragem para descer. No final, liguei anonimamente para a emergência e fugi antes que chegassem. Um paramédico me contou depois que encontraram o corpo da minha irmã, confirmando que alguém havia matado ela. Não houve uma investigação profunda. Simplesmente foi mais um caso mal registrado de violência. Mas a maioria dos que morávamos no bairro sabíamos o que tinha acontecido. Vivo vagando com minha família destroçada. Minha mãe tem crises mentais e meu pai está com a saúde frágil. A culpa nos corrói. As pessoas realmente ignoram a dimensão da possessão, mas eu sei o que vivi e sei que minha irmã foi tomada por algo de outro mundo. Às vezes à noite sonho com ela vestida de branco, com aquele sorriso inocente e o olhar triste. Peço perdão sabendo que não a salvei a tempo. É isso. Não há uma lição alegre a ser contada. Apenas o triste testemunho deste irmão que perdeu sua irmã. Isso aconteceu há menos de um mês. Estou no último ano do ensino médio e vivi minha vida inteira em Nevada. Não tem muita coisa para fazer por aqui,
mas uma coisa que meus amigos e eu sempre curtimos foi exploração urbana. A gente procurava por prédios abandonados, túneis de serviço antigos, shoppings mortos, qualquer lugar que parecesse esquecido. A gente pulava muros, tirava fotos, às vezes subia nos telhados ou descia para os porões. Não era sobre quebrar coisas ou fazer algo ilegal, era só pela vibe. O único cara do grupo que sempre achava os lugares mais esquisitos era o Charles. Ele era meio quieto, misterioso, e aparecia com uns locais que ninguém nunca tinha ouvido falar. Metade das vezes eu nem perguntava como ele achava esses lugares. Um dia ele mandou um print de uma conta meio estranha do Instagram. Poucos seguidores, fotos borradas e vários comentários sinistros nas postagens. A legenda do post em questão dizia algo tipo: há dezenas de minas abandonadas no deserto de Mojave, se você souber onde procurar. Segundo o Charles, ele tinha entrado em contato com a conta, e quem quer que estivesse por trás dela tinha passado umas áreas para ele conferir. Foi tudo que o Charles precisou, pois ele ficou obcecado com a ideia na hora. Então, naquele sábado, fomos eu, o Charles e nosso outro amigo, James. Eu tinha um Jeep perfeito para dirigir no deserto, então fomos com ele. Não tínhamos um endereço exato nem nada, só uma área geral e um ponto marcado no meio do Mojave. O lugar que o Charles marcou era bem longe no deserto, tipo muito longe mesmo. A gente tinha saído da estrada principal quase meia hora antes, e o caminho de terra em que estávamos mal parecia uma estrada. Dirigimos por um bom tempo sem placas, sem construções, sem pontos de referência, só um nada sem fim. Eu ficava olhando o celular mesmo sabendo que estávamos sem sinal. O James estava no banco de trás, ficando cada vez mais irritado. Ele começou a dizer que tudo isso era perda de tempo e que o Charles tinha sido enganado por algum troll da internet. O Charles insistiu para continuarmos procurando, então seguimos. Ele sempre foi teimoso com direção, então resolvi deixar ele seguir um pouco mais. Eventualmente, quando já estávamos prestes a desistir, James apontou algo à direita. No começo parecia só mais pedras e areia, mas quando chegamos mais perto, vimos. Era uma estrutura de madeira meio desmoronada, construída na lateral de uma encosta. Parte da entrada parecia ter desabado, mas ainda dava para ver um buraco escuro atrás das vigas de suporte. Não era grande, mas era claramente feito por humanos. Definitivamente um poço de mina. O Charles não disse nada no começo. Só pegou o celular, abriu o mapa offline que tinha baixado quando ainda tínhamos sinal e marcou o local. Depois ele se virou para o James e disse: "Te falei, mané." James respondeu que ele só teve sorte, mas até eu tive que admitir. Foi meio louco. A gente estava dirigindo em círculos no meio do nada e de alguma forma realmente encontramos uma. Estacionei a alguns metros da entrada num pedaço plano de terra. Todos saímos e nos preparamos, pois o Charles até levou máscaras para a gente usar. Nós três caminhamos até a entrada da mina, que parecia ainda mais sinistra de perto. O Charles pegou uma pedra e jogou lá dentro. Esperamos, e alguns segundos depois ouvimos 3 batidas metálicas. Depois silêncio. Era bem fundo. Charles olhou para a gente e disse que se a gente tropeçasse na descida, provavelmente morreria. Começamos a descer e felizmente o túnel não era um buraco vertical. Era inclinado, mas não tanto a ponto de precisarmos usar as mãos para escalar. O chão era solto e irregular, e havia vigas de madeira antigas ao longo de partes das paredes. Surpreendentemente, pareciam bem firmes. Quanto mais descíamos, mais frio e silencioso ficava. A atmosfera era bem estranha lá embaixo, e já não dava para ver nenhuma luz da entrada. Finalmente chegamos ao que parecia ser o fundo. O túnel nivelou e se abriu em uma passagem mais larga que se ramificava em algumas direções. Era exatamente como se imagina: vigas de suporte a cada poucos metros, trilhos enferrujados meio enterrados na terra
e uma camada grossa de poeira em tudo. Havia pedaços de madeira e metal espalhados, que talvez fossem partes de antigos carrinhos ou ferramentas. Tinha um cheiro meio velho ali dentro, se é que isso faz sentido. Para ser sincero, eu percebi o quanto as máscaras eram úteis naquele momento. Escolhemos um túnel e começamos a andar, com ninguém falando muito. Não estávamos procurando nada em específico, só explorando. Mas, para ser honesto, não tinha muita coisa interessante por lá. O lugar parecia ter sido todo limpo de qualquer coisa que valesse a pena. Nos sentamos um pouco para descansar as pernas, e foi nesse momento que ouvimos um som fraco vindo de mais adiante no túnel. Parecia algo sendo arrastado. No começo achei que estava imaginando coisas, mas vi que o Charles também parou. O James fez sinal para desligarmos as lanternas, então apagamos. Era como um rangido, tipo metal ou talvez madeira sendo arrastada no chão. Era difícil dizer com o eco, mas parecia que estava se aproximando. Ficamos ali no escuro por talvez 30 segundos, talvez um minuto inteiro. O som continuava cada vez mais alto, não parecia estar muito perto, mas isso não tornava menos assustador. Então James acidentalmente acendeu a lanterna por um segundo e a apagou de novo. Eu quis matar ele. O som parou e tudo ficou em silêncio. De repente veio de novo um barulho metálico vindo do fundo do túnel, como se o que quer que fosse estivesse sido solto no chão. Logo depois disso veio o grito mais horrível e demoníaco que já ouvi na minha vida. Mal parecia humano. Viramos e corremos sem nos importar com o barulho que fazíamos. Nunca corri tão rápido na vida. Eu ouvia passos vindo de algum lugar atrás de mim e achei que ia ter um ataque de pânico. Eu estava por último tentando acompanhar e então tropecei em alguma coisa. Um dos meus tênis saiu do pé e eu lutei para não cair. Não dava tempo de voltar, então continuei ignorando a dor. Lá na frente, Charles e James já estavam subindo a parte inclinada. Eu praticamente me joguei escada acima. Quando digo que subir aquelas escadas quase descalço foi a coisa mais dolorosa que já vivi, não é exagero. Foi insuportável, pois enfiava madeira em meu pé a cada passo. Se não fosse pela adrenalina, acho que não teria conseguido sair de lá. Quando finalmente cheguei ao ar livre, meu pé estava acabado. James e o Charles praticamente tiveram que me carregar até o carro. Não consegui dirigir daquele jeito, então o James assumiu o volante. Mal fechei a porta e ele já pisou fundo. Acho que não fomos seguidos até a saída, mas não ficamos para confirmar. Dirigimos em silêncio até o hospital mais próximo, comigo morrendo de dor. Precisei tomar vacina antitetânica, e mesmo depois de limparem todos os machucados e tirarem as farpas, fiquei dias sem conseguir andar normalmente. Alguns dias depois, quando eu já conseguia andar sem mancar tanto, James contou que tinha perdido a carteira perto da entrada da mina, provavelmente quando me ajudava a chegar até o carro. Ele não disse nada na hora, mas agora achava que valia a pena voltar. Era só até a entrada, nem pensar em entrar de novo. Então nós três voltamos usando o ponto salvo pelo Charles. Obviamente a carteira do James não estava lá, mas encontramos algo. Meu tênis. Ele estava a alguns metros da entrada da mina, então caminhei até ele com cautela e o peguei. Estava todo rasgado, como se alguém tivesse mordido. Tinha marcas de dentes no tênis e pedaços inteiros tinham sumido. Não ficamos muito tempo depois disso, e nenhum de nós consegue encontrar uma explicação racional. Você pode até pensar rápido que era algum morador de rua vivendo lá dentro, mas se fosse isso, como ele teria sobrevivido por tanto tempo? Charles disse que aquela conta do Instagram nunca respondeu quando ele mandou mensagem contando o que aconteceu. Vai demorar muito tempo até eu pensar em fazer exploração urbana no deserto de novo.
Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Muito obrigado por me darem a oportunidade de contar minha história. Meu nome é Dionísio e sou colombiano, mas isso aconteceu comigo em Chiapas, no México. Fui para lá durante umas férias, e a ideia principal era ir até San Cristóbal de las Casas e fazer turismo por toda a região. No entanto, em 3 dias já tinha visitado quase todos os pontos de interesse, então comecei a passear pelos povoados vizinhos. Era época de Semana Santa, e vocês podem imaginar que havia certos eventos dedicados à data. Também fui a várias igrejas, participei de 2 ou 3 missas e acompanhei em algumas procissões que levavam uma imagem religiosa de uma colônia a outra. Durante essas atividades me deram muita comida, como tamales, pão, café, atole e quitutes típicos da região. Mas o mais surpreendente foi que me receberam de braços abertos, mesmo sem me conhecerem. Em certo momento comentei com uma senhora: "Vocês sempre tratam assim os visitantes?" Ela respondeu com um sorriso: "Visitante ou morador daqui, você é humano e todos somos irmãos. Vocês não têm ideia de como é mágico conviver com pessoas assim. Somente nesse lugar e no Brasil fui tratado tão bem. Às vezes nem a própria família é tão calorosa quanto essas pessoas maravilhosas que encontramos em viagens." Enfim, os dias foram passando, e com isso aproveitei muito o chamado Domingo de Ramos, e até abençoei uns ramos para levar de lembrança aos meus pais quando voltasse à Colômbia. Não quero que pensem que sou um herege ou que só estava me divertindo com as festividades. Meus pais são católicos, me batizaram e fiz a primeira comunhão, mas não costumavam ir à missa todo domingo, nem participar de todas as cerimônias do calendário litúrgico. Basicamente, o que buscavam era ter uma força superior em quem confiar e se esforçavam para serem boas pessoas, para que nós, os filhos, seguíssemos o exemplo. É isso. Fui ao catecismo, mas não participei de pastoris, encenações nem nada do tipo. Na Semana Santa, a gente só ia a uma missa geral e ficava em casa assistindo aos filmes religiosos que passavam na TV ou a transmissão da Paixão de Cristo. Por isso eu estava aproveitando muito a experiência. Então, pouco antes dos dias mais importantes, à tarde, ouvi dizer que haveria uma representação do momento em que Jesus lava os pés de alguns prisioneiros, e me preparei para ir assistir. A encenação aconteceu em frente a uma igrejinha que, se não me falha a memória, é dedicada a São José. O evento começou pontualmente. Os atores representaram a cena com imenso respeito e criaram um ambiente espiritual que confortou a todos. Ao final, algumas mulheres com saias coloridas e véus brancos, cobrindo os cabelos, se aproximaram com várias cestas e distribuíram pedaços de pão caseiro ao público. Eu recebi um pedação que estava realmente delicioso. Estava saboreando o pão, quando de repente um jovem começou a gritar intensamente perto da torre do campanário. Seus gritos eram tão estridentes que todos os presentes ficaram paralisados. Antes que o ator que interpretava Jesus se aproximasse para ajudá-lo, demonstrando a mesma compaixão do personagem que representava, ele abraçou o rapaz e pediu que explicasse o que estava acontecendo. Então o jovem apontou para uma viga de madeira que ligava a igreja ao campanário, já que não eram estruturas unidas. Nesse ponto, entre soluços causados pelo medo e pelo choro, o rapaz contou que viu um homem enforcado, balançando na penumbra do anoitecer. Depois de 5 segundos, ele terminou dizendo que quando passou uma leve brisa, várias moedas caíram dele. No meio da multidão, alguém disse: "Ele viu o Judas enforcado, viu o Judas enforcado, aquele era o Judas enforcado." De fato, a descrição batia perfeitamente com a imagem que todos conhecemos de Judas, o falso apóstolo que traiu Jesus por algumas moedas de prata e o entregou com um beijo no rosto. A questão é que não havia como ele estar ali.
exatamente onde o jovem indicou. Ainda assim, o garoto estava tomado por um medo genuíno e seus olhos pareciam perdidos. O incidente durou quase meia hora até que a família do rapaz chegou e o levou. Depois que os parentes cuidaram dele, a reunião foi retomada e o episódio começou a ser esquecido. No entanto, consegui ouvir uma conversa entre duas senhoras. Uma dizia para a outra: "Pobre menino, que destino mais sombrio ele teve. Deus o receba em sua santa glória." A outra senhora, ao que parecia, tinha um conhecimento que eu não tinha, pois também rezou pela alma do garoto. Impulsionado pela curiosidade, perguntei o que estava acontecendo, já que o jovem não havia morrido. A primeira senhora, me olhando com tristeza, respondeu: "É como se já tivesse morrido." E então me revelou o mistério. Acontece que há uma lenda segundo a qual a alma de Judas ficou vagando porque seu pecado é o maior de todos. Embora pudesse estar ao lado do próprio Satanás, nem o inferno foi suficiente para pagar por seu erro. Assim ele ficou condenado a vagar por toda a eternidade, e para piorar, às vezes seu espírito é visto por outras pessoas. Nesse caso, é sempre jovens inocentes, o que torna sua pena ainda mais dolorosa, pois quem o vê morre antes da Páscoa. Dessa forma, embora passe um tempo em que Judas alivia um pouco sua punição, a morte de outro jovem anula esse alívio e aumenta sua pena. Achei a história fascinante e sombria, mas com a chegada dos dias santos, acabei esquecendo. Fui com alegria à encenação da crucificação. No entanto, ao voltar ao albergue onde estava hospedado, vi uma multidão vestida de preto. De longe reconheci a família do jovem que havia gritado na igreja, e um calafrio percorreu meu corpo ao perceber que o que a senhora havia dito se cumpriu. Aquele garoto inocente, por algum motivo maior, não chegou nem a ver a chegada da Páscoa. O que vou compartilhar com vocês começou a acontecer no ano de 1991. Sempre existiram boatos de que se devia evitar pegar o último ônibus da noite na rodoviária, logo após as 23 horas. Meu nome é Damares e sou do estado da Bahia. Começo dizendo que perto da casa dos meus avós havia uma rodoviária. Era um ônibus intermunicipal e, como o final da linha era na rodoviária, várias pessoas esperavam o ônibus passar. Só que o motorista pediu para que não esperassem mais nesse ponto, pois ele não pararia ali. Durante o dia, a rodoviária era como qualquer outra, cheia de gente esperando os ônibus para ir ao trabalho ou para pegar outro ônibus rumo às cidades vizinhas. Mas à noite era um lugar completamente diferente, especialmente depois das 23 horas. Certa noite, minha mãe e eu fomos levar remédio de pressão alta para a minha avó. O irmão da minha mãe nos acompanhou até o ponto de ônibus. Eu fui na frente e me sentei no banco do ponto. Minha mãe, estressada, me disse para se levantar, pois esperaríamos o ônibus em outra parada. Na época eu tinha 9 anos e tudo o que queria era dormir. Mas minha mãe e meu tio me obrigaram a me levantar e continuar andando. Mesmo tentando falar baixo para que eu não ouvisse, ouvi minha mãe perguntar ao meu tio se ainda aconteciam coisas estranhas naquela parada. Ele respondeu que sim, e que o motorista que passava às 23h40 era o último do dia. Ele havia dito às pessoas que não pararia mais ali, mesmo que houvesse muitas esperando. Eu olhava para a rodoviária e achei estranho eles dizerem que ninguém mais esperava o ônibus ali, pois eu vi várias pessoas naquele ponto. Mas só fui comentar isso anos depois. Já tinha 14 anos quando uma colega da escola me contou que o irmão dela tinha passado por uma experiência assustadora naquela mesma parada. Foi aí que me lembrei daquela conversa entre minha mãe e meu tio. O irmão da minha colega teve que ser levado à Santa Casa
porque sentiu que alguém o empurrou para a rua enquanto estava naquele ponto. Ele contou que naquela noite terminou tarde um trabalho da faculdade na casa de um amigo e, como não havia ninguém na parada, resolveu ir para a primeira, torcendo para que o ônibus ainda não tivesse passado. Ele não sabia o que acontecia ali tarde da noite. Contou ao pai que não tinha nem 5 minutos que havia chegado quando começou a sentir frio, um frio que fazia a mandíbula tremer. Era como se a temperatura tivesse caído de um jeito que ele nunca viu, ainda mais morando em uma região quente. Estava tão frio que ele conseguiu ver sua própria respiração no ar. Quando começou a ouvir vozes ao redor, ele olhou para todos os lados, mas não via ninguém. Vale dizer que aquela rodoviária é sempre bem iluminada, por conta dos postes ao redor. Segundo ele, as vozes começaram a aumentar de tom. Já um pouco assustado, ele tentou se afastar, mas foi nesse instante que viu várias pessoas ao redor. Ele se afastou cambaleando, com as mãos tremendo, pois as formas borradas daqueles passageiros o apavoraram. De repente sentiu uma massa de cabelos roçar em seu rosto, e foi aí que sentiu várias mãos o empurrando para a rua. Ele só escutou o rangido dos pneus de um carro e o impacto na perna. O dono do carro disse que não havia ninguém com o menino. Apesar da escuridão e das luzes do carro, o garoto apareceu do nada. Felizmente não foi uma tragédia maior. Contei para minha mãe o que aconteceu, e foi nesse momento que mencionei aquela conversa dela com meu tio. Minha mãe me disse que ninguém sabe o que realmente acontece naquela parada. Para falar bem a verdade, minha avó contou que desde que o local foi destinado como ponto de ônibus, coisas estranhas já aconteciam por lá. Sempre eram as mesmas coisas: uma mulher vestida de preto ou murmúrios de várias pessoas. Fora isso, uma vez meu avô contou que sentiu como se tivessem batido com um pedaço de pau em suas costas. O estranho é que desde criança nunca mais tive nenhuma visão naquele lugar. Quem sabe? Talvez quando crescemos perdemos alguns dons.